Isaías, capítulo de número 54. Quando nós passamos por dificuldades, irmãos, ainda não estou na pregação não, só lembrando, muitas vezes as opressões que nós sentimos, elas atingem o nosso físico, tá? E quando atinge o físico, a tendência é fraquejar, né? A tendência é enfraquecer. Então quando você sentir algum mal, um mal-estar, né? Uma opressão, abra sua boca e repreende. Diga, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu rejeito isso sobre a minha vida. Você vai fazer 1, 2, 3 e o bem-estar vai voltar em nome de Jesus. Tá bom? Tenha certeza disso. Livro de Isaías, capítulo de número 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, esconde de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti e nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculo e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seio direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu só quero que você leia comigo o 17 novamente. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Na verdade, irmãos, eu li o texto, do capítulo 54. Vou até deixar aberto, porque hoje tem umas coisas aqui que eu quero frisar mesmo lendo em alguns momentos, Eu li todo esse texto, mas eu queria hoje já deixar aqui anunciado, que
tudo que nós vamos falar aqui hoje está voltado a esse capítulo de número 17, né? Hoje eu quero trazer para nós realmente o poder e a autoridade desta palavra que diz que toda arma forjada contra nós não prosperará, né? E que toda língua que se levantar em juízo contra nós, esta será condenada, porque é um direito do servo do Senhor que procede de Deus esse direito, diz o Senhor, né? Então eu quero me sustentar em todo esse texto, mas esse versículo 17 eu quero que ele seja a coluna, né? A base da nossa ministração esta noite. Nós sabemos, né, irmãos, que a palavra de Deus, como eu falo que todos os domingos e todos os cultos, ela que é a autoridade para se cumprir na nossa vida aquilo que Deus fala. A palavra de Deus é Deus. Esses textos bíblicos do Antigo Testamento, eles são assim um conhecimento para nós, uma aplicação de uma vivência muito pessoal com Deus, né? Um Deus que se mostra no sobrenatural, um Deus que age no sobrenatural. Então esses textos do Antigo Testamento, eles são muito aplicativos na nossa vida, porque eles contam a história do povo de Deus, que é o povo de Israel, né? E hoje, em Cristo Jesus, nós nos tornamos Israel de Deus. Nós somos povo de Deus. Então toda aplicação da história, ela é permitida para nós, porque ela hoje se aplica da mesma maneira naquilo que eles viveram literalmente e que hoje nós vivemos espiritualmente, né? O povo de Deus viveu debaixo de muita opressão até Jesus Cristo vir. O próprio livro de Isaías diz que o mundo estava em trevas e que quando Jesus veio, ele veio para trazer a maravilhosa luz, e o mundo que estava em trevas viu a sua luz. Então depois de Jesus, essa opressão, né, a guerra, os cativeiros que eram literais, que aconteciam de verdade, se transformaram para nós em coisas espirituais, né? As perseguições, nossa, hoje não tem, de manhã você levanta, não tem um exército lá te esperando para o lado de fora, né? De homens de verdade, mas tem um exército espiritual, né? Tentando deter a nossa caminhada, impedir nossas conquistas, né? E vir para roubar o que é nosso, né? Então essas condições espirituais do Antigo Testamento, que eram literais para nós hoje, são espirituais. No Antigo Testamento as guerras eram com armaduras, né? Com espadas, com escudos, com carros de verdade. Hoje as armas das nossas milícias, né, são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas e o sofisma do diabo. E essas armas espirituais são a oração, né? São o jejum, são a palavra de Deus, é a fé, né, que nos torna vencedores. E esse texto aqui, irmãos, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. Olha que tremendo. 700 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos no ano de 2015, então 2715 anos. Uma palavra tão viva, tão nova, que pode nos trazer hoje uma revelação das grandes verdades de Deus. Eu, sinceramente, irmãos, quando leio o livro de Isaías, eu tenho vontade de mergulhar lá dentro e não sair mais, porque o livro de Isaías é um livro profético de esperança, de um anúncio de um futuro, de um anúncio de coisas novas, de um anúncio de um futuro glorioso, de um anúncio, né, de um Deus que vai tirar o povo de um momento de dor, de sofrimento, e vai levar o povo a poder viver o que Deus tem determinado. Por isso eu gosto muito, né, do livro de Isaías. Eu, na verdade, ontem eu ousei preparar uma pregação, né? Naquele negócio, eu vou adiantar a pregação, vou preparar hoje, né? Quando eu cheguei lá em casa, Deus falou, quem mandou? Não mandei você preparar, não é? Então, eu vou falar o que eu quero falar, né? Então a gente é obrigado desculpe, Espírito Santo, pela teimosia, né? Fala, Deus, fala o que o Senhor quer falar, né? E quando eu fui ler esse texto aqui hoje, o Espírito Santo falou a noite inteira, nenhuma arma forjada prevalecerá, né? Toda língua que se levantar em juízo. E esse texto estava no meu coração. E quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei maravilhada com a beleza da linguagem desse texto, né? Eu sei que é muito difícil ler um livro de Isaías para quem é novo, para quem está chegando na igreja. Então é difícil de entender, né, o conteúdo, o contexto histórico, para poder entender o que Deus quer falar, né?
Mas quando você olha no Espírito, você vê uma linguagem tremenda, porque Deus se coloca diante do seu povo, que somos nós, de várias maneiras aqui. Ele se coloca como o nosso Criador, Ele se coloca como o nosso Redentor, Ele se coloca como nosso professor, e Ele se coloca como um amoroso marido, né? Que coisa tremenda, é uma linguagem, você concorda comigo que é uma linguagem linda, né? Deus falar a nosso respeito de quem Ele é para nós. Mas na verdade Ele falou de ser Criador, falou de ser Redentor, falou de ser aquele que nos ensina como professor, né? Mas na verdade todo o contexto histórico está voltado realmente a uma posição de Deus em nós, que é ser um marido muito amoroso, né? Se você lê várias vezes aqui, Ele se refere, né, a ser o marido do seu povo. Eu sei que a Bíblia usa de certas figuras de linguagem que às vezes fica difícil de compreender para algumas pessoas, né? Como é que Deus vai dizer que Ele é marido de um homem, né? Dizer que Deus é o marido de uma mulher é fácil, né? Mas isso aqui é um contexto histórico que tem uma linguagem figurada para que o povo pudesse entender, né, qual era a posição de Deus diante das suas vidas e diante das situações que eles estavam vivendo. Eu hoje estava falando com Deus, né? Como é difícil para nós não perder essa ideia, essa visão desse Deus amoroso quando nós passamos por problemas, né? Porque quando nós estamos num momento muito difícil da nossa vida, a primeira coisa que acontece é que a gente não consegue ver Deus. Quem concorda comigo, né? Você vê Deus todo o tempo, toda maneira, mas quando você está passando um problema difícil, parece que Ele sumiu, né? Você fala: Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor desapareceu? O Senhor escondeu, né? O Senhor desistiu de mim, né? Então, para nós, esse relacionamento com Deus, para entender esse amor, para viver constantemente sabendo desse amor, é complexo, né? Porque você só consegue reconhecer esse amor quando Ele faz. Porque se Ele não fizer, você já choraminga e já se sente desamparado, abandonado, sozinho, né? Deus não está fazendo nada, Deus não está respondendo, Deus não quer falar comigo, né? Então é difícil esse relacionamento nosso com Deus para entender a grandeza desse amor. Mas o fato aqui é que o povo, né, passou por muito tempo na humilhação, na vergonha, no sofrimento. E Deus precisava usar uma maneira de falar que fosse de encontro às necessidades deles. E o que significa Deus dizer que Ele é o marido, né, de alguém? Significa dizer, para hoje, né, eu estava até pensando isso lá em casa hoje, os casamentos duram 2 meses, 3 meses, né, o amor hoje é muito curto hoje. Tem casamento que não consegue durar 1 ano. As pessoas hoje não estão dando tanto valor, mas nessa cultura aqui, uma pessoa ter um marido era ter alguém que a sustentava, ter alguém que a protegia, ter alguém que estava ali para que desse, né, acontecesse o que acontecesse, viesse o que viesse, estaria ali, e alguém que a representasse. Porque a mulher, nesse contexto histórico, né, ela era representada pelo marido que ela tinha. Então uma mulher, se ela não fosse casada, né, se ela não tivesse alguém do lado dela, ela era considerada, né, uma pessoa extremamente vulnerável e desamparada. Então para nós hoje não se dá tanto valor ter marido, né? Marido hoje é descartável, é igual copo descartável, né? Usa e depois você joga fora, né? Esposa também. Então, irmãos, para nós entender isso é difícil. Mas essa colocação aqui, essa linguagem figurada, tinha um grande sentido. Porque quando nós passamos por momentos de sentimos o marido, né, que está ao seu lado. Eu estava pensando hoje que antigamente era obrigado a mulher colocar o nome do marido, né? Hoje as mulheres podem escolher se quer e os homens põem da mulher. Tá assim agora, né? Mas antigamente era assim, você ia lá casar, fulana de tal, tal, né? Se ela tivesse Silva, ela tinha que pôr 2 vezes Silva, se ele fosse homem também. Não era assim? Silva e Silva, né? Santos e Santos, mas tinha que pôr, né? E hoje eu fiquei pensando, já pensou, meu amado? Se ele é o nosso marido, nós temos o nome de Deus no nosso nome. Eu fiquei pensando assim, Fábio de Deus, né? Luciana de Deus, Dona Elvira de Deus, Fátima de Deus. Oh, glória! Quantos aqui querem ter o sobrenome de Deus na sua vida? Oh, aleluia! Ele é teu marido. Essa figura de dizer que Ele é o teu marido é dizer assim para você, você não está desamparada.
Você não está sozinha, você não está entregue aí à vulnerabilidade das suas dificuldades e do seu sofrimento, porque eu me coloco numa posição do teu lado, para te proteger, para cuidar de você, para te amparar, para te sustentar e para não permitir que nada e nem ninguém venha tocar na sua vida. Eu me coloco numa posição para dizer para você que todas as tristezas que você já passou, que todas as vergonhas que você passou, que todas as humilhações que você sofreu, você não passará mais, porque eu estou me colocando do seu lado como teu marido. Pode aplaudir, Jesus. No teu nome tem o sobrenome Deus, Deus Todo-Poderoso, Jeová, El Shaddai, Jireh, Tsidkenu, Rafa. Esse é o teu sobrenome. Entendeu o mistério, meu amado? Entendeu o mistério? Quando nós estamos nas nossas lutas diárias, nas nossas vulnerabilidades, né? Porque não é fácil, irmãos. Não adianta a gente ser hipócrita e ficar tentando medir para as pessoas que tudo é maravilhoso, porque não é. Não é, vivemos dias difíceis, temos conflitos pessoais, temos problemas familiares, temos problemas financeiros, temos problemas pessoais, e nós sabemos que muitas das coisas que nós passamos nessa vida é uma opressão mesmo, é uma opressão das trevas, é uma guerra contínua, é uma guerra constante, para não permitir que o povo de Deus viva em paz. Eu estava estudando essa semana, e eu li uma coisa tremenda, que a gente sabe, né? Mas o autor colocou assim, que quando o povo de Israel saiu do Egito, na caminhada do deserto, assim que eles saíram, que as notícias correram, os amalequitas se levantaram para deter a caminhada do povo de Deus em todo o tempo. Diz que eles andavam um pouco, os amalequitas apareciam. Eles andavam um pouco, os amalequitas vinham. Eles andavam mais um pouco, os amalequitas vinham. Sabe por quê? Porque a função do inimigo é bloquear a tua caminhada, é deter a tua caminhada, é impedir você de chegar até onde Deus preparou e a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Então eles se colocam em posição contínua de batalha, de opressão, né? De trazer angústia para a nossa vida. E Deus sabe dessas coisas. E Ele sabe que muitas vezes, né, nós somos afligidos por essas aflições. E por isso Ele lembrou o povo dele. E Ele disse assim, você que até hoje se sentiu aí aflita. Eu vou correr um pouquinho, porque eu vou acabar esse culto hoje 9h15, tá? Se eu for pregar toda a revelação desse texto aqui, não dá tempo hoje. Mas eu quero trazer aqui a visão de Deus ao nosso respeito. Eu quero trazer a visão dos olhos de Deus sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre um povo que se chama povo de Deus. Um povo que tem um Deus que é o seu marido. Um Deus que olha para as nossas dificuldades e Ele tem promessas grandiosas e maravilhosas para reverter todo o mal nas bênçãos que Ele tem preparado para nós. E Deus sabe, meu amado, Deus sabe. Quando eu estava lendo sobre os amalequitas, até comentei com o Zé Carlos ontem à noite. Eu falei, bem, tem umas coisas na Bíblia que não dá nem para a gente ler, de tão grave, né? Tão assustador que é. O Zé Carlos, né? É bom comentar essas coisas, né? Mas eu vou resumir aqui. Esse povo amalequita oprimiu tanto o povo de Deus na caminhada, que chegou uma hora, Deus falou assim, vai lá e acaba com eles para sempre. Deus deteu, a palavra de Deus diz que nunca mais os amalequitas vieram para perturbar o povo de Deus. Que Ele detenha hoje, em nome de Jesus Cristo, sobre a nossa vida, toda opressão, toda perseguição, todo impedimento, tudo que se levanta contra o povo de Deus, que seja detido, que o próprio Deus dos céus hoje detenha essa ação contra as nossas vidas. E amados, Deus fica nessa linguagem, né? Nessa linguagem amorosa, olhando para o povo que passou por momentos que eles não puderam gerar coisas nas suas vidas. Viveram um momento de cativeiro, né? Um momento aprisionados como escravos, e isso foi tirando deles ali todas as oportunidades de conquista. E Deus olhou e Ele trouxe uma promessa, porque naquele momento histórico ali, se uma mulher ela não conseguisse ter um filho, ela era considerada como uma pessoa amaldiçoada, né? Era uma pessoa que não tinha bênção sobre a vida dela. Para nós hoje as pessoas têm escolhas de não ter filhos. As pessoas preferem ter cachorro, né? Você concorda comigo? Eu conheço um monte de gente que fala, filho eu não vou ter só meus cachorros, né?
Mas naquele conceito, meu amado, se uma pessoa não tivesse um filho, ela era socialmente, né, discriminada e dita assim: essa pessoa não consegue gerar, essa pessoa não consegue ter na vida dela, né, a realização de uma bênção na vida dela. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que têm passado tantos momentos difíceis nas suas vidas, que não estão conseguindo gerar para receber as bênçãos que Deus tem determinado sobre as suas vidas. E quando Deus olhou para esse povo, Ele disse o seguinte: olha, você que ainda não tem filhos, eu quero dizer uma coisa para você: muito mais serão os seus filhos do que você já pensou que podia imaginar. Você terá muitos e muitos e muitos mais filhos do que você me pediu. E isso aqui é outra linguagem de figura para dizer o seguinte: sabe, você que precisa gerar algumas bênçãos nas suas vidas, e por causa dessa opressão, dessa tristeza, desses momentos difíceis, das lutas que vêm sobre a sua casa, que vêm sobre as suas famílias, e que não tem deixado você gerar, eu quero dizer uma coisa: a partir deste momento que eu sou o seu marido, e que você tem o meu nome, o meu sobrenome, eu quero dizer uma coisa: você vai gerar muito mais do que aquilo que você pode imaginar, meu amado. Esse é o Deus que te chama hoje e te diz: eu sou o teu marido. Sendo você homem, sendo você mulher, sendo você casado, sendo você solteira, Ele está dizendo hoje, te colocando numa posição de trazer você e levar você ao lugar da conquista e ao lugar da vitória merecida na sua vida. Você vai gerar muito mais do que você me pediu. E Deus continuou falando com aquele povo, porque muitas vezes quando eu ainda não cheguei onde eu quero pregar. Eu estou só ministrando aqui o contexto, tá? Porque a revelação de Deus, ela está lá no capítulo 17. No versículo 17, perdão. Mas muitas vezes quando nós passamos por essas lutas contínuas e constantes, essas opressões, porque eu falo sempre assim, irmãos, quando nós estamos aqui dentro, nós somos super-heróis. Todo mundo tem capa para voar, né? Todo mundo tem aí a força e o poder. Quando a gente sai, a criptonita está lá fora esperando. Você concorda comigo? Aí o super-homem perde a força, né? Quantos concordam? Deixa eu ver aqui, né? Porque aqui dentro a gente voa, dificuldades, né? Que assolam nossas famílias, nossos filhos, né? Os nossos sonhos. A gente começa a ficar com uma visão curta, uma visão pequena do que Deus tem preparado para nós. A gente deixa o nosso pensamento dominar muitas vezes a nossa vida, a nossa fé. Hoje eu fiz uma oração diante de Deus, chorando. Eu disse: Deus, não deixe que o medo dentro do meu coração seja maior do que a fé que eu tenho em Ti. Às vezes a gente precisa falar essas coisas para Deus. Não deixa que muitas vezes o sentimento que entra em mim seja maior do que aquilo que eu creio. E é muito fácil se ter fé aqui dentro. É muito fácil ter esperança aqui dentro. O difícil é você voltar lá fora e ter que enfrentar o seu dia a dia e continuar crendo que esse Deus que te chamou hoje de esposa, que diz que você não vai ser mais estéril, que você vai gerar o que Ele tem determinado na sua vida, que muito mais filhos você vai ter do que aqueles que pensavam que tinham. Como é difícil manter essa verdade, como é difícil. Hoje eu tomei posse, assinei a minha certidão de casamento com Deus. Eu coloquei Marta Liberato Dias Rebouças, Deus, de Deus, né? Falou: o Senhor, está assinada aqui minha certidão de casamento, né? É difícil e a nossa visão se torna curta, a nossa esperança começa a encolher, a nossa fé começa a tomar asas para voar e sair do nosso coração. E quando Deus olhou para este povo, que Deus estava falando de um amor eterno, de um amor de se compadecer para sempre, que entendia todas as dores, que entendia todas as humilhações, Deus disse assim: olha, não se preocupe, porque tu nunca mais será envergonhado, lembrando do tempo do deserto. Nunca mais a tua viuvez te humilhará, se lembrando do tempo da opressão do maligno, que deixou desamparado e vulnerável o povo. E quando Deus olhou para aquele povo, Ele viu que eles estavam com uma visão curta. Eles tinham uma visão pequena das promessas de Deus. Eu vou te perguntar aqui: quem sofre consegue ter uma visão grande do poder de Deus? Quantos acham que no sofrimento consegue ver? Levanta a sua mão. Não consegue, irmãos.
Porque quando você está vivendo os momentos de dificuldades, ainda que você ame a Deus, a sua visão fica curta. E Deus então olhou dos céus e falou assim: Isaías, fala para eles estenderem o todo da habitação deles. Pensa numa tenda aqui. Quem conhece tenda? Quem conhece tenda? Todos conhecem tenda? Manda eles pegar a tenda deles e estender o todo da habitação. E fala para eles estender para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Fala para eles estenderem mesmo, o máximo que eles conseguirem. Mas não basta só estender. Manda eles esfirmar a tenda com estaca. Porque o que eu tenho para eles é tão grande, é tão poderoso. Tem uma Bíblia que diz o seguinte: que eles transbordarão pela mão direita e pela mão esquerda. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Oh glória! Oh, aleluia! Manda eles tirarem a visão curta. Fala para eles tirar essa visão pequena do que eu tenho preparado para eles. Fala para eles que as dores, o sofrimento, as preocupações, as angústias, as tristezas não podem ser maiores do que as promessas que eu tenho na vida deles. As promessas são para transbordar pela mão direita e para a mão esquerda. É muito mais o que eu tenho para eles. Era uma outra linguagem de figura. Ninguém aqui tem tenda, irmãos. Ninguém precisa de uma estaca para cravar no chão. Mas nós temos uma vida. Nós temos, uma vida com Deus que nós precisamos estender a nossa fé, a nossa confiança, nossa esperança e se preparar para receber a prosperidade que nós temos direito em Cristo Jesus, meu amado. Deus estava olhando com todo compadecimento, com todo amor. Por isso que eu gosto do livro de Isaías, porque o livro de Isaías, ele começa corrigindo, mas depois ele vai tomando uma proporção de promessa, de livramento, de libertação, de conquista, de futuro, e ele vai crescendo, mostrando o poder de Cristo, a vinda de Cristo. Esse livro é tremendo, o livro de Isaías, e ele mostra esse amor que muitas vezes a gente não vê na dor, não vê na tristeza. Ele convida o povo a largar o entendimento da grandeza do que Deus tem preparado para eles. Eu queria que você fechasse seus olhos só um minuto, mas não é para dormir não. Eu queria que você pudesse usar a sua imaginação. E você olhando a sua vida como uma tenda, e você estendendo ela. Enquanto nós estávamos aqui orando nos dízimos, na oferta, louvando, o Espírito Santo me trouxe uma visão, que eu vou colocá-la aqui agora. E o Espírito Santo me mostrou algo transbordando. E ele disse assim: vai ser pequeno para colocar tudo que eu tenho preparado para a sua vida. Está entendendo, meu amado? Vai ser pequeno. Então pensa agora numa tenda, sendo estendido o seu todo, esticando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, presa muito firme na fé e na esperança, e aquele lugar ser na medida daquilo que você espera de Deus, na proporção daquilo que você quer receber de Deus, porque Deus está falando que vai transbordar. Então quanto que você quer receber de Deus? Quanto que você é merecedor de receber de Deus? Porque Deus estava falando com o povo entristecido, envergonhado, humilhado, magoado, mas que Deus estava dizendo: basta, porque agora a minha posição na tua vida não é deixar mais os opressores te oprimirem. A minha posição agora é estar do teu lado, como um marido que protege, que cuida, que representa. E eu serei o teu Deus, e eu serei o teu marido. Quanto que você estendeu? Isso é você. Só você pode esticar e esperar que Deus glorifique o seu nome sobre a sua vida. Famílias entristecidas, famílias magoadas, famílias feridas, tem problema com seus filhos, tem problema de toda sorte. E Deus aqui, eu não posso mais, que eu não tenho muito tempo. Aqui Ele começou a dizer assim para o seu povo: chega de guerra, chega de luta, chega de cinza, chega de miséria. Ele se coloca numa posição e ele diz: você, desolado, entristecido, de espírito aflito, você, eu quero dizer uma coisa, que o lugar da tua cinza, que o lugar da tua tristeza, eu edificarei, eu construirei um lugar onde toda a glória do meu nome estará sobre a sua vida. Aqui Ele usou argamassa colorida, rubis e cristais na janela. Ninguém aqui tem uma casa que precisa que Deus vai lá e coloque cristais
e coloque argamassa colorida, mas temos uma vida espiritual em que Deus está dizendo: chega de miséria, chega de guerra, chega de batalha. O Senhor disse: os teus filhos, os teus filhos, os teus filhos, eles serão abençoados. E eu quero declarar que a minha paz estará sobre a vida dos teus filhos, disse o Senhor. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque Ele está trazendo uma promessa de geração, uma promessa de família, uma promessa para dizer: acabou, chega, sou o teu marido, no teu sobrenome tem o meu nome, você é de Deus. Chega, chega. Eu vou ler aqui para você. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, todos, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque eu chegarei a ti. Eu falei que os amalequitas, eles se posicionavam sempre interpelando a caminhada, sempre colocando impedimentos, guerreando. No caso aqui, eles estavam cativos na Babilônia, era outro opressor. Mas eu estou dizendo assim, de situações que se levantam contra nós para nos oprimir, para nos entristecer. E um Deus que está se colocando numa posição e trazendo uma promessa não só para a nossa vida, mas uma promessa para os filhos dos nossos filhos. Quarta-feira nós estávamos aqui no culto, trouxemos uma palavra poderosa para essa nova vida, esse novo tempo. E nós tomamos posse. E Deus, eu estava contando para o Zé Carlos lá em casa, e Deus disse assim: olha, ainda que você morra, vai valer a pena o que você conquistou, porque tudo que você conquistou vai ser passado para os filhos dos seus filhos. E Deus ainda falou mais: hoje, dia 22 de abril de 2015, escreve aí, porque eu comecei a escrever a sua nova história. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que toma uma posição, que se posiciona do seu lado e fala assim: o adversário pode vir, porque quem vai estar aqui do teu lado agora é o teu marido. Oh glória! Pode se levantar uma guerra contra ti, quem estará aqui agora é o seu marido. Essas promessas são direitos nossos, são direito da nossa família. Nós temos vivido debaixo de uma opressão constante, de um sofrimento constante, e nós temos que usar o poder desta palavra para tomar posse do direito que nós temos sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Só a palavra pode repreender o mal que vem contra nós. Ele estava se posicionando ali e dizendo para o povo: não importa a força da Babilônia, não importa a força das nações, todas as nações é que se sujeitarão a ti. Oh glória! Então, Deus nessa promessa, falando que justificará esse compromisso desta palavra sobre as nossas vidas, Ele disse o seguinte: vão levantar contra você, vão se unir contra você, vão se juntar contra você. O Senhor disse: eles podem até se levantar, eles podem até se juntar, eles podem até vir contra ti, mas por amor de ti, eles cairão. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Eles cairão. O Senhor mandou dizer: porque eu te amo, minha esposa amada, a estéril que eu fiz gerar filhos, o meu povo, a minha nação, mulher e homem, filhos e filhas, os meus, o meu povo, eu que me posiciono como seu marido. Eu estou dizendo: eles podem se unir, podem se juntar, podem vir um exército contra ti, mas porque eu te amo, eles é que cairão perante ti, diz o Senhor. Chega de opressão. Chega de deixar o inimigo ser maior na sua vida do que o Deus que você serve. Às vezes nós perdemos muito mais tempo nos entregando do que sendo ousados para tomar uma posição de oração e dizer: o Senhor é o meu marido e Ele falou que Ele está do meu lado para me proteger. Passamos muito mais tempo nos lamentando dos ataques do que tomando as posições. E o Senhor sabia, meu amado, que enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, o exército do inferno está se somando lá fora para vir contra você amanhã. Porque é sempre assim, você sai de uma luta, ele vem para batalhar.
Eu li uma coisa interessante também, o dia que eu estava lendo sobre os amalequitas. O autor colocou assim, que enquanto Moisés estava com a mão erguida aos céus, que Arão e Hur estavam sustentando as suas mãos, ele disse assim, a mão de Moisés não representava que Deus estava lá para lutar por eles. A mão de Moisés estava lá para mostrar e lembrar eles de que existia um Deus que tinha feito uma promessa e que os levaria a viver esta promessa. Isso é tremendo, meu amado. Isso é uma grande verdade. Nós temos que estar com essa mão, é lá, é lá. O meu olhar tem que estar lá. Moisés ergueu a mão para mostrar para eles. E lá embaixo eles diziam a verdade. Tem um Deus que está conosco. Tem um Deus que tem uma promessa. E nós temos que lutar. Porque eles serão derrotados na presença do nosso Deus. Deus sabe dessas coisas. Deus sabe que o inimigo tenta elaborar condições contra nós para nos destruir. Era muito comum nesta época bíblica, em toda a época bíblica de guerras, quando as nações iam lutar, uma nação ou a outra nação, ela preparava uma arma, ela elaborava uma arma. Então esse versículo quando diz assim, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá ou prosperará, ele estava referindo a um momento histórico ali desse conteúdo, que eles entendiam o que estava sendo feito. Ele estava dizendo assim, o inimigo, ele já está vendo o que eu estou fazendo por vocês. O inimigo sabe que eu sou o teu marido, que o teu nome tem o meu sobrenome de Deus. O inimigo sabe que eu estou aqui com promessas grandiosas para fazer na sua vida. Eles vão se juntar, eles vão se unir, mas eles vão cair. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que enquanto nós estamos aqui, arma, vamos pensar o que é arma, né? A arma é um instrumento para se defender ou para atacar, não é isso? E essas armas, elas eram elaboradas, que é arma forjada, né? Elas eram tramadas com antecedência. A nação que ia ser atacada, ela não sabia qual é a arma que prevalecia naquela guerra, mas Deus sabe. E Deus sabe o que está sendo elaborado contra você. Deus sabe o que está sendo tramado contra você. Deus sabe de tudo que o inimigo está preparando contra ti. Ele manda dizer aqui que toda língua que se levantar contra você, contra a inveja, contra a difamação, contra a calúnia, contra os ciúmes, toda língua que se levantar, toda arma elaborada e preparada contra você, não vai prevalecer sobre a sua vida. Porque Deus disse o seguinte, porque você tem um direito nele, você tem uma herança nele, e essa herança é o seguinte, o próprio Deus, o poderoso Deus, Ele te defenderá de toda arma forjada contra ti. Pode aplaudir o Senhor. Não importa o que o inimigo está tramando contra você amanhã cedo, não importa o que ele está elaborando, tramando, qual é o instrumento que ele vai te atacar, porque o próprio Deus se colocará ao teu lado e Ele será a tua defesa, meu amado. Tudo que está sendo tramado, tudo que está sendo elaborado, o teu Deus te defenderá. Deus não traz uma promessa para a sua vida e deixa o inimigo avançar. Ele fala assim, você tem uma herança em mim. Herança é algo que você tem direito de receber, é isso? Você tem uma herança. Se vierem contra ti, eu estarei ali. E não vai prevalecer sobre a sua vida. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu, presta atenção, e o seu direito que de mim procede, Senhor. Fecha os teus olhos. Imagina essa guerra, onde nós não sabemos qual é a arma que o inimigo, o instrumento de ataque que ele está elaborando e tramando contra nós. Mas somos de um povo que tem um Deus que vê, que ouve, que sabe de todas as coisas. Antes desse versículo, no versículo 16, ele diz assim, eu criei o ferreiro. Somos um povo que temos um Deus, que o inimigo, para vir contra nós, ele primeiramente,
ele tem que saber que ele não pode nos tocar. Somos de um povo que podemos hoje sair deste lugar tendo a certeza que não importa o que está sendo tramado contra nós, temos um direito que vem de Deus na nossa vida. Um direito de não permitir que o inimigo vença esta guerra. Pensa, imagina, eu não sei o que tem vindo contra ti, mas uma coisa eu tenho certeza, que o teu marido se posicionou do teu lado e ele já é a sua vitória. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado? Eu não sei qual é a arma, não sei qual é o instrumento de ataque de Satanás, mas eu sei que não vai prevalecer contra a tua casa e contra a sua família. Teus filhos serão abençoados, a tua casa será abençoada. É uma promessa do Senhor. Esse é o nosso direito. Pessoal do louvor, vem aqui, por favor. Com seus olhos fechados. Eu tive um levante uma época contra a minha vida, contra esse ministério. Estava um sofrimento muito grande, uma luta muito grande, muita humilhação, muita vergonha. E a gente se humilha mesmo quando nós passamos pelos desertos. E como o próprio Deus comparou, né, a vergonha e a humilhação como um momento da viuvez, que para nós hoje não tem nenhum sentido, nenhum significado, mas tinha nesse contexto histórico. E eu estava passando por um momento de muita humilhação, de muita vergonha. E quando eu estava deitada na cama, eu estava quieta assim na madrugada, e eu estava orando, e de repente em espírito eu escutei como uma faca muito grande sendo amolada. No espírito eu entendi que estava sendo uma arma forjada contra mim. Tinha uma arma que estava sendo elaborada, que estava sendo tramada contra esta igreja e contra a minha vida. E naquele momento, em arrebatamento espiritual, escutando aquela arma sendo preparada, manuseada pelo ferreiro, como o próprio Deus diz, quando ela se levantou, ela arrebentou no meio, deu um estouro, meu amado, que a minha cabeça ficou chacoalhando. Porque quando ela foi levantada para ser usada, o meu direito que procede de Deus estava ali, e ela não pôde prevalecer. Eu estou te dando o meu exemplo, mas você tem a tua história, você tem a sua luta, você tem as tramas que se levantam contra ti, contra a sua casa, tramadas pelo inferno. E você tem um Deus que diz que você tem um direito de ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu queria que você tomasse posse disso hoje. Eu queria que você se colocasse de pé agora e você entendesse que essa arma pode estar sendo tramada no oculto, elaborada para te derrotar, para te destruir, para acabar definitivamente com as promessas de Deus na sua vida. Você não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele diz que aqueles que se levantarem contra ti, eles cairão, porque Deus ama você. Eu venho de um tempo que quando se pregava Jesus, se dizia assim: Jesus te ama. E quando a gente falava Jesus te ama, as pessoas choravam compulsivamente. Hoje não significa mais nada para as pessoas. Não significa mais nada. Mas todo esse texto aqui está relacionado ao amor de Deus para nossas vidas. Dizer que Deus ama você, meu amado, é algo tão grandioso, tão soberano, que a nossa mente não consegue mais entender. Mas dizer que Deus ama você é dizer que Ele está se posicionando diante de ti para te defender, para te proteger, para fazer você receber o que você tem direito, para te ajudar a você estender a sua fé no tanto que você conseguir para receber o que Ele tem para a sua vida. Um Deus que veio aqui hoje neste lugar para dizer para você que o inimigo não vai mais prevalecer. E tudo isso porque Ele ama você e porque Ele ama a sua família. Você pode aplaudir a Jesus de novo? Tudo isso porque Ele te ama. Tudo isso porque Ele te ama.
Tudo isso porque Ele te ama. Simplesmente é isso. Essa pregação inteira foi para dizer para você: Ele te ama, Ele te ama, Ele te defende. O poderoso Deus se posiciona ao teu lado para te defender. E não tem arma do inimigo que pode ser maior do que o Deus que você serve. Não prevalecerá, não prosperará contra ti. Nenhuma trama, nada elaborado contra ti. Aleluia. Caia por terra agora todo levante das trevas contra a vida do povo de Deus. Não importa se jogar uma mandinga, se fizer uma macumba, se jogar uma maldição. Não importa se tem inveja de você. Não importa, o que importa é que o teu Deus é o teu marido. Ele te defende. Ai daquele que se levantar contra ti, meu amado. Esse é teu Deus. Aleluia. Vale a pena, vale a pena. Todos os teus filhos serão ensinados de mim, e haverá paz na vida dos seus filhos. Está entendendo o mistério? Você conquista, você busca, você recebe uma promessa, e ela vai passar de geração em geração. Oh, aleluia. Porque Ele é a vida. Deus olhou e disse assim: eu vejo vocês como uma mulher aflita. Eu vejo vocês como uma mulher que casou e depois foi rejeitada. Eu vejo vocês como mulheres que se sentem abandonadas. Somos nós, homens e mulheres. Essa é a forma que Deus nos vê. Não está desamparado. Ele está do teu lado. Procede de Deus um direito. O direito de ver teus inimigos derrotados. O direito de viver as bênçãos de Deus. Podem até levantar contra você, mas cairão. E eu já vivi isso o suficiente para dizer para você que nenhuma arma elaborada, nenhuma arma tramada vai prevalecer. Depende de você agora. Depende de você tomar posse desta verdade. De sair daqui dizendo: o meu nome tem o sobrenome de Deus. Só perde se você quiser. Ele é teu marido, rejeitada, desolada. É Ele teu marido. Não importa o que vem contra ti. Estéril, que ainda não viu gerar as bênçãos, muitas serão as bênçãos sobre ti. Você não receberá maldição, mas receberá bênçãos, porque gerará muito mais do que você pode pensar. Ele é teu marido. No teu nome tem o nome de Deus. Sai daqui hoje dizendo: eu chamo fulano de tal de Deus. É o sobrenome do meu marido.
forjada contra ti prevalecerá. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, esta será condenada. Porque é um direito que procede do seu Deus. Ele te justifica. Ele luta por você. Na voz de quem? Do teu marido. Do teu marido. Do teu marido. Nosso Criador. Nosso Redentor. Nosso professor. Não tem impedimentos. Não tem impedimentos para Deus. Que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Que essa palavra seja o escudo das nossas vidas. Que o Senhor nos agracie com o seu amor e com a sua misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do teu Santo Espírito seja sobre todos nós. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Continue declarando.